Ah, desculpa, Fábio, eu coloquei antes aqui, mas não, porque eu queria testar aqui, porque eu tenho que primeiro eu pedir autorização e depois colocar para gravar. O primeiro eu não consegui, porque eu só pedi autorização e não botei. Aí agora aprendi. Ah, não, tranquilo, tranquilo. Boa noite, gente. Ho, ho, ho para todo mundo. Vamos nesta atividade heróica, fáustica, trágica e infamiliar de ler o nosso querido amigo Sigmund. Que legal. Somos nós hoje? Eu imaginei que hoje é possível que tenhamos. Deixa eu fazer isso porque eu adoro a ideia, né? Que nós tenhamos baixas natalinas, porque afinal, né, gente? Poxa, ninguém é de ferro, mas já está gravando e eu já mostrei que eu estou de chapeuzinho de Natal para receber amorosamente todos que comparecem a esse nosso ato heróico. É, mas agora eu vou tirar o chapeuzinho, porque esse negócio é quente, que é o dedéu. E no calor de Piracicaba não dá não, viu? Não dá para ficar de chapeuzinho. Hum. Bom, então, sem mais delongas, vamos dar início e as pessoas vão entrando. Será que eu já autorizei a entrada direto do mundo? Está gravando? Vamos lá. Compartilhar tela. Share sound. Share. Maravilha. Bom, encontro passado, a gente estava nesse parágrafo aqui, né? Como o infamiliar, e a gente começa aqui no mas penso. Mas antes eu quero usar uma velha estratégia de um certo camarada e dar um passo para trás para dar dois para frente. Eu vou reler esse parágrafo que a gente terminou aula passada, né? Tá aqui. Como o infamiliar referente ao retorno do mesmo pode derivar da vida anímica infantil, trata-se de algo que aqui posso apenas mencionar, remetendo a uma exposição minuciosa a ser preparada em outro contexto. No inconsciente anímico, é possível, de fato, reconhecer-se o domínio de uma incessante compulsão à repetição das moções pulsionais, a qual, provavelmente, depende da mais íntima natureza das pulsões e que é suficientemente forte para se impor ao princípio de prazer, conferindo um caráter demoníaco a certos aspectos da vida anímica, algo que ainda se expressa claramente nas aparições, nas aspirações da criança e que domina uma parte do decurso da psicanálise dos neuróticos. Estamos preparados para todas as discussões mencionadas a esse respeito, uma vez que o que se lembra dessa compulsão interna à repetição pode ser sentido como infamiliar. E daí, aula passada, olha o ato falho do professor aqui, não foi aula coisa nenhuma. Isso não é uma aula, é uma leitura conjunta, né? No encontro passado, a Alexandra trouxe uma questão muito legal, perguntando uma pergunta que parecia se dividir em duas etapas, falando dessa questão, né, onde é que está aqui? Da compulsão à repetição, né, que aparece aqui no texto, e a questão do demoníaco, né? E Alexandra destacava que a pergunta foi nesse sentido de que se esse demoníaco seria o demônio cristão, né? E eu andei inspirado, essa questão nos mobilizou um ponto passado, tanto na o Eduardo também tem uma pesquisa muito legal sobre essas representações e tal. E daí que eu, muito, achando tudo isso muito infamiliar, fui atrás de ver umas questões e acho que traz alguns pontos importantes para todo mundo. Alguns apontamentos. É importante a gente situar a obra das Unheimlich, como está em 1919, justamente como sendo uma obra que ela é filha, de certa feita, da experiência do Freud com a psicanálise no contexto do pós-Primeira Guerra Mundial. O contexto da Primeira Guerra Mundial, na psicanálise, além da crise
obviamente até de pacientes no primeiro momento, mas também traz para o consultório do Freud a experiência de ouvir aqueles que são os sobreviventes de guerra, médicos que foram para a guerra e que contam os seus traumas de guerra nos consultórios. E o que o Freud começa a reparar é que esses traumas de guerra, quando o analisando, o paciente, ele narrava seus sonhos, o que se repetia não era uma repetição prazerosa, o que aparecia não era o prazer, mas o sofrimento, o horror das imagens da guerra. Então, o que o Freud se sensibiliza com essa experiência é a repetição da dor, a repetição do incômodo, a repetição desse mal que naquele momento estava alicerçado na experiência da guerra. Mamãe, Então, fica oi, em doce. vamos lá? Fica em doce. Cristiane, tudo bem? Você quer falar alguma coisa? Tá cortando? Se precisar, não conseguir falar, escreve pra gente. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu mutar aqui e com a coisa lá abre. Então, é importante a gente compreender. Eu vou usar aqui, vou emprestar a imagem da nebulosa que o nosso amigo Fabiano Atenas cita, né, para pensar a obra do Freud, que é uma imagem que ele traz da antropologia do Lévi-Strauss, né? A obra do Freud, ela é como uma grande nebulosa, né? Então, o Freud é aquele autor que ele escreve, ele se reescreve, ele inventa, ele reinventa, ele se revisita, de forma que a obra do Freud mais parece uma espécie de um grande labirinto, e que a gente pode começar por qualquer fio solto que a gente ache solto e buscar as relações, né? Então, pensando a obra do Freud a partir do Heimlich, ele tem esse lugar do pós-Primeira Guerra e ele demarca uma divisão na obra do Freud em que o Freud ele vai sair da primeira tópica e está construindo a segunda tópica, cujo ponto ápice, um dos grandes pontos da segunda tópica, é o além do princípio do prazer. Então, não seria nenhum exagero, não seria nenhum arroubo a gente, quando lê o Heimlich, imaginar que a gente está lendo o começo da escrita daquilo que vai ser o além do princípio do prazer, tá? E daí que este conceito que foi tão infamiliar para Alexandra, que é a compulsão à repetição, por isso que ele já está aqui. Não que ele esteja completamente alicerçado nesse momento na obra do Freud, mas ele começa por volta de 1919 aqui no texto e vai chegar à sua forma mais elaborada no além do princípio do prazer. Adelaide Pedroso, qual página? Aqui a gente está projetando a página 61, né? Vamos ver se eu vou saber achar a página no original. Deixa eu ver. No livro é a 79. 79, isso mesmo. Maravilha. Então, para quem tem ediçãozinha aqui, Obrigada. é a 79. E daí que essas questões do contexto, principalmente do contexto literário histórico, na obra O Infamiliar, para quem tem a edição aqui da Autêntica, eu recomendo demais, além do que eu tinha recomendado o texto do Christian Dunker, tem. Onde é que está? Ah, não. Minto. Na obra, além do princípio do prazer, tem um texto do Hernani Chaves. Tá? Aliás, existe um texto do Hernani Chaves que está tanto aqui no Infamiliar, quanto no Além do Princípio do Prazer da Autêntica. E o Hernani Chaves é um filósofo, psicanalista, que faz um diálogo muito interessante com essas questões da estética e com essas questões do tempo histórico e desse movimento da obra do Freud. Vale muito bem a pena vocês darem uma olhadinha por lá. Aí, respondendo a segunda parte, que eu entendi como segunda parte, essa questão do caráter demoníaco, né? Que a palavra que vem do alemão aqui
é vinculada à palavra daimon, que do grego quer dizer uma entidade, uma espécie de espírito, né? Uma força de ação, né? Que mobiliza as pessoas, né? Só que para o grego e o alemão pega essa derivação do grego, porque tem dois nomes para demônio, no alemão seria daimonisch, uma coisa assim, que vem de daimon, que é o que está aqui, e tem o Teufel, que é o demônio, mas daí esse é o demônio Satã mesmo. Então, esse demoníaco aqui funciona como força primitiva, como maldade originária, como uma espécie de espaço de representações do mal, e que no contexto da infância da criança, nessas suas fantasias, né, na fantasia aqui do próprio texto do Infamiliar, do Hoffman, né, ganha estatuto de repetição de um demônio, de uma força do mal que reaparece, que é o Coppelius. E que o Freud mostra que é uma espécie de resgate do terror da cena originária, da cena primária e tal, né? É, tem uma coisa que me parece que o Freud não coloca no texto, e eu estava pensando aqui, o próprio nome Coppelius, né? O nome Coppelius parece ter uma certa estrutura etimológica comum com a palavra cópula, né? Porque depois esse nome é traduzido para o italiano, o Coppelius se torna Coppola, né? E Coppola, Coppelius, imagino se relacione de uma certa maneira com a palavra cópula, né? O que reitera a ideia do Freud, da ideia da castração, por causa dos olhos que a gente está vendo aqui. Então, esse demônio, o demônio cristão, eu vou dizer o contrário, que o demônio cristão é esse demônio, porque se a gente pensar que as representações do mal, elas são construídas na cultura, e essa cultura transita de gerações em gerações, então, assim, a criança, quando busca uma representação de mal, ela vai trazer elementos que vêm da cultura dos adultos, né? Por exemplo, o Homem de Areia, que é a mãe que falava do Homem de Areia, a babá falava do Homem de Areia. Então, ela se apropria disso e se torna uma representação, né, do mal, né? E, do mesma maneira, essas crianças se tornam adultas e transmitem essas histórias. Então, certamente, se a gente pensar o Freud como um pensador da cultura, né? E estou trazendo aqui a ideia do texto do Ricardo Mezan, que se chama Freud, Pensador da Cultura, a gente pode dizer que sim, existe algo nesse demoníaco aqui que dialoga com as expressões, com as representações de mal, de demônio, né, de oculto, né, que são representações cristãs, ainda que não necessariamente. Sim, aí dá aquele gostinho da gente ler o Além do Princípio do Prazer, né? Mas fica para próximas viagens nossas. Feitas essas primeiras. Fábio, Oi. é a Alexandra. Oi. Depois eu fui pegar o Além do Princípio do Prazer na Companhia das Letras e realmente está no mesmo livro, né? Os dois textos, o de Uhum. 19, né? E o É, do... Tanto que Freud aqui, justamente no início desse parágrafo, né? Ele diz que vai falar desse familiar referindo-se a um retorno do mesmo, e no final dessa parte, no finalzinho do primeiro período, ele vai dizer, remetendo a uma exposição minuciosa a ser preparada em outro contexto. Quer dizer, me parece que ele está fazendo referência a esse outro texto que vem, que é o Além do Princípio do Prazer, que ele desenvolve melhor isso aqui lá, né? é. A questão da compulsão, a repetição, e esse retorno do mesmo, que ele, de certa forma, ele perde no Nietzsche, né? Que é retorno do É. mesmo, mas não é o mesmo do mesmo. Enfim, me parece que aí ele já está dizendo, não, eu vou desenvolver isso melhor lá na frente. Tanto que depois, nos outros parágrafos, ele retoma, né? Ele deixa isso aqui quieto e ele Uhum. retoma, né? A questão Sim. do que é essa palavra infamiliar, né? A que a gente pode associar, né? É legal que a escrita do Freud não é uma escrita linear, né? Ela é uma escrita, eu tenho uma hipótese, ela é uma escrita em cabala, né? Ela funciona como uma máquina de significados, assim, que um texto lê o outro texto. E isso É, é, uma, faz. Pode falar. é uma escrita que está em construção, porque ele está em construção, né? Então, me É, parece que é por aí, é pelo fato dele estar em construção. Então, não é. dá para trabalhar linearmente. Tanto que ele vai. Sim, O que é o além do princípio do prazer, se não, né? Ele vai dizer, não, existe algo mais, né? é. Enfim. E é O próprio interessante. conceito de angústia, né? Também. Sim, sim.
É interessante que e a ideia de compulsão à repetição, porque a repetição é a repetição do mesmo, e essa repetição não é de algo bom, é de algo mal, né? E daí a ideia do princípio da questão do Eros e Thanatos, né? Que ele coloca, e isso vem de uma experiência da Primeira Guerra Mundial, que os historiadores sabem muito bem que, ainda que se fale muito da Segunda Guerra Mundial, dos horrores, e é óbvio que não é uma comparação que se caiba de certa feita, mas em termos de experiência histórica e de destruição, foi uma experiência, a Primeira Guerra foi a Grande Guerra, por conta do fenômeno da guerra de trincheiras, da guerra de gás. Digamos que o salto de violência da primeira para a segunda, óbvio que foi maior, mas assim, o patamar já estava alto. A Primeira Guerra saiu daquele modelo de guerra tabuleiro de xadrez, né, aquela guerra clássica de campo determinado de batalha, e foi para uma experiência de horror que a humanidade, tanto que o próprio, como é que é o nome do autor agora? Esqueci, Emerson Yanini, né? Ele fala no texto tem algum momento, não sei se é um vídeo dele, que ele fala do filme 1917, né? Que é um filme contemporâneo muito interessante para pensar essa questão, e o filme Nada de Novo no Front, que vem de um romance, né? Que fala da experiência da Primeira Guerra Mundial e tal, né? Os próprios filhos do Freud estavam envolvidos com a Primeira Guerra Mundial, especialistas e tal. Então, essa questão da repetição do mal vem dessa experiência, e daí a gente vai ver ela. Então, nesse aspecto arqueológico, fica mais bonito ainda a gente ver o Unheimlich, né? Porque ele é uma ele mostra o seu processo de construção, né, do pensamento psicanalítico, né? Show de bola. Só para finalizar aqui essa questão da guerra, né? Você imagina que hoje para a gente o que está acontecendo é um horror, é algo Sim. que a gente fica se perguntando por quê, porque parece que nada explica, nada explica. Por mais que a gente possa pensar no capitalismo, né, na questão da briga pelo poder, não explica. Continua sendo da ordem do indizível, continua sendo desse estranho, né? Aí Uhum. você imagina uma Primeira Guerra, que é a primeira com aquele horror todo, né? Sim, sim. Enfim. Não, daí depois, mais para frente, o Freud vai escrever, acho que em 34, né, o Porquê a Guerra, em resposta a uma carta do Einstein, né? E tá essas questões de novo lá, né? E é bem interessante É mesmo. altamente atual, né? Inclusive, Com certeza, né? com certeza. Mas então vamos lá. Muito obrigado, Alexandra, pela questão infamiliar. Achei muito legal. Me fez retomar algumas questões dessa questão do mal que eu trabalhei na literatura. Vale muito a pena. Mas, enfim, continuemos. Estamos preparados para todas as discussões mencionadas a esse respeito, uma vez que o que se pode lembrar dessa compulsão interna, a repetição pode ser sentido como infamiliar. Mas penso que é tempo de nos afastarmos dessas relações, sempre difíceis de serem julgadas, e procurarmos casos indubitáveis do infamiliar. Ele está cercando, né? Procurando acertar com precisão esse conceito, de cuja análise deveríamos esperar a decisão definitiva sobre a validade de nossa hipótese. Em O Anel de Polícrates, o convidado, é uma peça de teatro, se não me engano, né? O convidado se afasta com horror porque percebe que cada desejo do amigo é imediatamente realizado, de tal modo que qualquer preocupação com o destino está suspensa. Para ele, seu anfitrião tornou-se infamiliar. A informação que ele próprio dá de que o outro deveria temer a inveja dos deuses por tanta felicidade nos parece demasiado opaca, pois seu sentido é mitologicamente velado. Deixa eu acertar aqui, gente. Tomemos para isso outro exemplo, a partir de relações amplas e simples. Na história clínica de um neurótico obsessivo, contei que esse paciente havia passado uma temporada em uma estação de águas, da qual retornou com sensível melhora. Mas ele, mas ele era tão esperto que relacionou esse êxito não à força curativa das águas, mas ao fato de que seus aposentos ficavam imediatamente adjacentes ao de uma amável enfermeira. Quando ele voltou na segunda vez a esse mesmo estabelecimento, quis reservar novamente o mesmo quarto, mas teve de ouvir como resposta que este já estava ocupado por um senhor de idade, e então expressou seu mau humor a respeito com as seguintes palavras: pois que ele morra de infarto por conta disso. 14 dias depois, o senhor idoso sofreu, de fato, um infarto.
Para meu paciente, isso foi uma vivência infamiliar. A impressão do infamiliar teria sido ainda mais forte se entre essa expressão e o infarto propriamente dito tivesse decorrido um tempo ainda mais curto, ou se o paciente pudesse relatar sobre inumeráveis vivências semelhantes. De fato, ele não se envergonhou em fornecer tais confirmações, mas não apenas ele, pois todos os neuróticos obsessivos que estudei contaram coisas análogas. Eles não ficavam surpreendidos se regularmente encontrassem uma pessoa na qual havia acabado de pensar, uma pessoa na qual havia acabado de pensar. Talvez após um longo período, eles se preocupavam regularmente em receber pela manhã a carta de um amigo sobre quem, na noite anterior, disseram o seguinte: dele faz tempo que não recebo notícias, e raramente aconteciam desastres e acidentes fatais sem que antes essas ideias não tivessem passado pela sua cabeça. Eles se preocupavam em expressar essas circunstâncias ao modo de um modesto augúrio, quando afirmavam ter pressentimentos que, na sua maioria, confirmavam-se. Uma das formas de superstição mais infamiliares e mais amplamente conhecidas é o medo do mal-olhado, ao qual Siegfried Seligmann, um oftalmologista de Hamburgo, dedicou uma profunda investigação. A fonte criadora desse medo parece jamais ter sido conhecida. Quem possui algo precioso, mas frágil, teme a inveja do outro e, por isso, projeta sobre o outro a inveja que, inversamente, o outro sentiria por ele. Tais moções são denunciadas pelo olhar mesmo quando se impede sua expressão em palavras, e mesmo quando sobre alguém ocasionalmente, caracterizado de uma maneira especial e indesejada, acredita-se que sua inveja tem uma força singular e que essa força se converta em efeito. Desse modo, tememos uma secreta intenção de prejudicar e aceitamos certos indícios de que essa intenção também dispõe de força para se efetivar. Algo alguns chamariam de comportamento supersticioso, né? Mas que se estrutura muito bem dentro da lógica neurótica obsessiva, né? Esses últimos exemplos do infamiliar dependem de um princípio que eu, seguindo a sugestão de um paciente, chamei de onipotência de pensamentos. Não podemos mais ignorar em que terreno nos encontramos. A análise de casos da ordem do infamiliar nos remeteu à antiga concepção animista de mundo, que se caracterizava pelo preenchimento do mundo com espíritos humanos, pela supervalorização narcísica dos próprios processos anímicos, pela onipotência de pensamentos e pela técnica da magia construída, a partir disso, pela distribuição das forças mágicas, cuidadosamente escalonadas entre pessoas estranhas e coisas, mana, bem como por todas essas criações com as quais o ilimitado narcisismo desse período do desenvolvimento se defende da objeção imposta pela realidade. Parece que todos nós, em nosso desenvolvimento individual, atravessamos uma fase correspondente a esse animismo dos primitivos e que não nos afastamos dela sem que ela nos legue restos e rastros capazes de expressão, de tal modo que tudo o que hoje nos aparece como infamiliar é a condição para que esses restos da atividade psíquica animista ainda nos toquem e estimulem sua expressão. Aqui é o lugar para duas observações, por meio das quais gostaria de expor o conteúdo essencial desta pequena investigação. Em primeiro lugar, se a teoria psicanalítica tem razão ao afirmar que todo o afeto de uma moção de sentimento de qualquer espécie transforma-se em angústia por meio do recalque, entre os casos que provocam angústia, deve haver, então, um grupo no qual se mostra que esse angustiante é algo recalcado que retorna. A ideia do retorno aqui. Essa espécie de angustiante seria, então, um familiar, e, nesse caso, seria indiferente se ele mesmo era, originariamente, angustiante ou se carregava algum outro afeto consigo. Em segundo lugar, se isso é mesmo a natureza secreta do infamiliar, então entendemos por que o uso da língua permitiu que o familiar deslizasse para seu oposto, o infamiliar, uma vez que esse infamiliar nada tem realmente de novo ou de estranho, mas é algo íntimo à vida anímica, desde muito tempo e que foi afastado pelo processo de recalcamento.
O Unheimlich seria uma espécie de termômetro do recalque, né, de uma certa feita. Essa relação com o recalcamento também lança à luz agora a definição de Schelling, para quem o infamiliar seria algo que deveria permanecer oculto, mas que veio à tona. Resta-nos apenas aplicar o entendimento que adquirimos ao esclarecimento de alguns outros casos do infamiliar. Só uma observação, é interessante como Freud, ele realmente, assim, ele começou lá atrás, né, falando da estética, e como ele dialoga com a estética, falando, olha, a filosofia da arte não está vendo, não está conseguindo definir. Então é interessante essa certa arrogância, petulância do Freud, mas a gente sabe que é uma petulância muito bem instrumentalizada no texto, né? Que ele fala, olha, entender, com licença, teoria da arte, estética, filosofia da arte, o melhor lugar para se entender essa questão, esse efeito do infamiliar, porque a questão, o efeito que o infamiliar causa, né? O lugar de entender o efeito do infamiliar é, por excelência, a psicanálise, né? Então ele abre um espaço no meio da literatura e da filosofia da arte para falar, olha, isso daqui é a área da psicanálise, com licença, né? Interessante como ele estrategicamente desenha isso, né? Em muitas pessoas, o mais elevado grau do infamiliar aparece associado à morte, a cadáveres e ao retorno dos mortos, a espíritos e fantasmas. Já ouvimos que em muitas línguas existe a expressão uma casa infamiliar, cujo significado não nos poderia ser restituído a não ser reformulando-o. Uma casa mal assombrada. Aliás, é só fechar os olhos e pensar em 70% dos filmes de terror e você vai ver um monte de casa assombrada, né, de mansão assombrada, etc. e tal. O quarto do medo, coisas do tipo. Poderíamos, de fato, ter começado nossa investigação, talvez, pelo mais forte exemplo da infamiliaridade. Mas não o fizemos, porque aqui o infamiliar se mescla bastante com o horrorífico e, em parte, é por ele recoberto. Mas raramente, em algum outro domínio, nossos pensamentos e sentimentos mudaram tão pouco desde os tempos primitivos. O antigo permaneceu tão bem escondido sob uma fina coberta quanto na nossa relação com a morte. Dois fatores nos informam bem sobre esse silêncio: a força de nossas reações emocionais originárias e a incerteza de nosso conhecimento científico. Nossa biologia ainda não pode decidir se a morte é o destino necessário de todo ser vivo ou apenas um incidente irregular, talvez um inevitável acaso no interior da vida. A proposição "todos os homens devem morrer" é parafraseada de fato nos livros didáticos de lógica, como modelo de uma afirmação universal, mas ninguém a esclarece. E nosso inconsciente tem agora tão pouco espaço como antes para a representação da própria mortalidade. As religiões seguem contestando o fato inegável da morte individual e prolongam a existência para além do fim da vida. Os poderes seculares, né? Secular é o contrário do poder religioso, né? É o poder mundano, o poder da polícia, mundo jurídico, esse é o poder secular, né? Os poderes seculares não creem poder sustentar a ordem moral entre os seres vivos. Se para corrigir a vida terrena devemos a ela renunciar em vista de uma vida melhor no além. Em cartazes espalhados por nossas grandes cidades estão anunciadas palestras nas quais instrutores querem ensinar como podemos nos comunicar com as almas dos mortos. E é inegável que muitas das cabeças mais sensíveis e muitos pensadores mais profundos entre os homens de ciência, por ocasião da proximidade do fim de suas próprias vidas, avaliaram que poderia haver tal possibilidade. Na medida em que quase todos nós, nesse ponto, ainda pensamos como selvagens, não devemos nos admirar que o medo primitivo diante da morte seja em nós ainda muito poderoso e esteja pronto para se expressar assim que algo venha ao seu encontro. Eu gosto aqui de pensar, como diz o meu amigo Padre Tito, né, que quando viaja de avião adora ver ateu se converter, né, dizendo, ai meu Deus, né, quando tem uma turbulência, né, é um pouco essa dimensão de que, ainda que o sujeito reelabore a dimensão do religioso, estude muito Nietzsche, Schopenhauer e se coloque como ateu, a experiência religiosa, a experiência da morte, a proximidade da morte, faz com que esse indivíduo se mostre nas suas
fundações mais ancestrais, né? Provavelmente ele conserva ainda o antigo sentido de que o morto se torna um inimigo do que sobrevive e pretende levá-lo e torná-lo um companheiro de sua nova existência. Poderíamos antes perguntar acerca dessa imutabilidade de nossa posição diante da morte, na qual permanece a condição do recalcamento, que é exigida para que o primitivo possa retornar como algo infamiliar. A ideia do retorno do recalcado, né? Que a gente vai ver desenvolta lá no Além do Princípio do Prazer. Mas essa condição continua existindo oficialmente. Oficialmente, os chamados eruditos não acreditam mais que os mortos possam ser vistos como almas e ligam seu aparecimento a condições remotas e realmente raras, de tal modo que a posição sentimental originária, extremamente dúbia, ambivalente em relação aos mortos, foi enfraquecida pelas camadas mais elevadas da vida anímica, dando lugar à piedade. Restam agora apenas alguns poucos complementos, já que o animismo, a magia e a feitiçaria, a onipotência de pensamentos, a relação com a morte, a repetição involuntária e o complexo de castração já se esgotou razoavelmente a extensão dos fatores a partir dos quais o angustiante se torna infamiliar. Chamamos também de infamiliar a uma pessoa viva e, de fato, quando lhe atribuímos más intenções. Mas isso não é suficiente. Devemos ainda acrescentar que essas suas intenções de nos prejudicar se realizarão com a ajuda de forças especiais. O Gettatore é um bom exemplo disso, essa estranha figura das superstições romanas que Albrecht Scheffer, no livro Joseph Montfort, transformou com intuição poética e profunda compreensão psicológica em uma figura simpática. Mas com essas forças misteriosas estamos novamente no campo do animismo. O pressentimento de tais forças secretas é que torna Mefisto tão infamiliar para a devota Gretchen. Ela sente certamente que sou um gênio, mas talvez eu seja mesmo o diabo. Aqui ele está citando o momento que Mefistófeles, né, o demônio que aparece para Fausto, encontra Gretchen, que é o diminutivo de Margariten, do alemão, né, que é a amada de Fausto, né, e que vai se apresentar para o, Mefistófeles vai se apresentar para Gretchen, né, para seduzir-lhe algumas ideias, algumas questões, tal, vale, e aparece essa dimensão aqui. É interessante recuperar como ele coloca aqui, ela se sente certamente que sou um gênio, mas talvez seja mesmo o diabo. Interessante como gênio e diabo são palavras próximas. São ambas traduções possíveis da palavra daimon, que para os gregos, né, é uma ideia de espírito, né? Você quer inclusive ter um bom espírito, você cultiva, segundo Aristóteles, a sua eudaimonia. Interessante como a palavra demônio, ela circula na história da linguagem ocidental, né? Figurando várias possibilidades, né? E gerando o infamiliar. O infamiliar da epilepsia e da loucura tem a mesma origem. O leigo aqui, diante de si, a expressão de forças que ele não imaginara à volta dele, mas cujo movimento podia ser percebido, obscuro, num canto remoto da própria personalidade. A Idade Média atribuíra de maneira consequente e ao mesmo tempo psicologicamente quase correta todas essas manifestações de doença a efeitos demoníacos, né? A lepra, a própria epilepsia, tudo possessão demoníaca, né? Não me admiraria ouvir que a psicanálise, ocupada em descobrir essas forças misteriosas, tornou-se ela mesma infamiliar para muitas pessoas. Em um caso, pelo menos, quando consegui o restabelecimento de uma jovem que definhava há muitos anos, mesmo que não tão rapidamente, ouvi isso de sua própria mãe, muito tempo depois de sua filha ter sido curada. Membros cortados, uma cabeça decepada, uma mão separada do braço, como em um conto de Ralph, pés que dançam sozinhos, como o livro de Scheffer, acima mencionado, tem algo de extremamente infamiliar, em especial se ainda lhes for concedida uma atividade autônoma. Eu não sei no que vocês pensam, eu só consigo pensar na mãozinha da família Adams, né? Já sabemos que essa infamiliaridade está relacionada ao complexo de castração.
Muitas pessoas atribuiriam a ideia de alguém ser enterrado ainda vivo a expressão maior da infamiliaridade. Mas a psicanálise nos ensinou que essa fantasia assustadora era apenas a transformação de uma outra que, originariamente, nada tinha de aterrorizante, mas era portadora de fato de uma certa lascívia, a fantasia de viver no ventre materno. Bom, continuemos. Veja que até aqui, ainda que ele encontre as questões do infamiliar, ele está limpando conceitos, né? Falando, não é tanto aquilo, não é tanto isso, né? E está em busca desse efeito que não é muito usado para o terror, mas a questão não é o terror, a questão ainda é a lei, né? Acrescentemos ainda algo de cunho geral, que já está rigorosamente contido em nossas afirmações, feitas até aqui sobre o animismo e o já superado modo de trabalhar do aparelho psíquico, mas que parece ser digno de uma ênfase especial. Propriamente, algo que tem um efeito de infamiliar frequente e facilmente alcançado, quando as fronteiras entre fantasia e realidade são apagadas, quando algo real, considerado como fantástico, surge diante de nós, quando um símbolo assume a plena realização e o significado do simbolizado e coisas semelhantes. Aqui se baseia também boa parte da infamiliaridade inerente às práticas mágicas. Nesse caso, o que há de infantil, que também domina a vida anímica do neurótico, é a ênfase exagerada na realidade psíquica em comparação com a realidade material, um traço que se vincula à onipotência de pensamentos. Em meio aos obstáculos dessa guerra mundial, chegou às minhas mãos um número da revista inglesa Strand, na qual, entre outras matérias completamente superficiais, li um conto no qual um jovem casal ocupa uma casa mobiliada, onde se encontra uma mesa esquisita, talhada na forma de um crocodilo. Ao anoitecer, espalha-se pela casa um insuportável e característico fedor. Tropeça-se no escuro em alguma coisa. Acredita-se ver algo indefinível deslizando pela escada. Em resumo, deve-se intuir que, devido à presença dessa mesa, crocodilos fantasmas assombram a casa, ou que na escuridão os monstros de madeira adquiram vida ou algo assim. Era uma história completamente simplória, mas seu efeito infamiliar era sentido de maneira extraordinária. Para concluir essa coleção de exemplos, certamente ainda incompleta, deve ser mencionada uma experiência a partir do trabalho psicanalítico, a qual, mesmo que não diga respeito a um encontro ocasional, é a que melhor corrobora a nossa interpretação do infamiliar. Ocorre com frequência que homens neuróticos declarem que o genital feminino seria para eles algo infamiliar. Mas esse infamiliar, unheimlich, é a porta de entrada para o antigo lar, Heim, da criatura humana, para o lugar no qual cada um, pelo menos uma vez, encontrou-se. Amor é saudade do lar, Heimweh, afirma um gracejo, e se o sonhador ainda no sonho pensa num lugar ou numa paisagem, isso é conhecido, isso me é conhecido. Aqui já estive pelo menos uma vez. Então a interpretação para isso remete ao genital ou ao corpo da mãe. O infamiliar é, então, também nesse caso, o que uma vez foi doméstico, o que há muito é familiar, mas o prefixo de negação in, nessa palavra é marca do recalcamento. Parte 3. Já durante a leitura das descrições anteriores, dúvidas devem ter surgido no leitor, as quais agora poderão ser reunidas e ditas em alto e bom tom. É justo dizer que o infamiliar é o familiar doméstico, que sofreu um recalcamento, dele retornando, e que todo infamiliar preenche essa condição. Mas, com a escolha desse material, o enigma do infamiliar não foi solucionado. Nosso princípio não suporta uma reversão. Nem tudo que nos lembra moções recalcadas de desejo e modos de pensar superados da pré-história individual e da pré-história dos povos age, por isso, como infamiliar. Não queremos também silenciar o fato de que, para quase todos os exemplos que nosso princípio deveria justificar, pode-se encontrar um análogo que o contradiz. A mão amputada, por exemplo, no conto maravilhoso de Ralph,
A história da mão amputada tem certamente um efeito infamiliar, que remetemos ao complexo de castração. Mas na narrativa de Heródoto sobre o tesouro de Rapsinito, segundo a qual a princesa tenta segurar a mão do chefe dos ladrões, e ele oferece a mão amputada de seu irmão, assim como eu, outros deverão avaliar que esse movimento não desperta nenhum efeito. A imediata realização de desejo em O Anel de Polícrates tem, sem dúvida, sobre nós o mesmo efeito infamiliar que teve sobre o rei do Egito. Entretanto, em nossos contos maravilhosos, abundam tais realizações imediatas de desejo, e neles o infamiliar está excluído. No conto dos Três Desejos, o cheiro apetitoso de uma salsicha assada motiva a mulher a dizer que gostaria de possuir nem que fosse uma pequenina. E imediatamente a pequena salsicha aparece em seu prato. Irritado, o marido da intrometida deseja que a salsicha fique pendurada no nariz da mulher. Rapidamente ela aparece balançando o nariz da esposa. Tudo isso é muito impressionante, mas não é nada infamiliar. Os contos maravilhosos se apresentam muito abertos em relação a um ponto de vista animista da onipotência de pensamentos e desejos. E eu não saberia nomear nenhum conto maravilhoso autêntico no qual aparecesse algo de infamiliar. Ouvimos que o mais alto grau do infamiliar ocorre quando coisas sem vida, imagens ou bonecas ganham vida, mas nos contos de Andersen, os utensílios domésticos, os móveis, os soldados de chumbo ganham vida, e nada é, talvez, mais distante do infamiliar. Mesmo quando a bela estátua de Pigmaleão ganha vida, dificilmente sentimos algo de infamiliar. Vimos a morte aparente e a ressurreição dos mortos como representações altamente infamiliares, mas coisas dessa ordem são muito corriqueiras em contos maravilhosos. Quem ousaria chamar de infamiliar quando, por exemplo, a Branca de Neve abre novamente os olhos? Também o despertar dos mortos nas histórias de milagres, por exemplo, no Novo Testamento, desperta sentimentos que nada têm a ver com o familiar. O retorno involuntário da mesma coisa, em uma série de casos, provoca outros efeitos e, de fato, muito diferentes entre si. Conhecemos um caso no qual esse retorno involuntário foi utilizado como meio para despertar sentimentos cômicos, e exemplos desse tipo podem se acumular. Outras vezes, seu efeito é o de reforço ou coisa parecida. De onde vem a infamiliaridade do silêncio, do estar sozinho, da escuridão? Esses fatores não sinalizam o papel do perigo da emergência do familiar, mesmo que se trate das mesmas condições pelas quais vemos as crianças sentirem medo com maior frequência. Podemos realmente despertar por inteiro o fator da incerteza intelectual, ainda que admitamos o seu significado para o infamiliar na morte? Assim sendo, deveríamos bem admitir que para a entrada em cena do sentimento do infamiliar são necessárias ainda outras condições materiais, além dos apresentados até agora. Interessante, né? O Freud ele vai considerar, olha, será que é um pedaço do corpo? Será que é isso? Ele fala, olha, tem em tudo isso, mas essa não é a questão central do... Desculpa, gente, o calor está muito. Não é a questão central do infamiliar, né? Existe ainda outra questão. Assim sendo, devemos bem admitir que para entrar na cena do sentimento familiar são necessárias ainda outras condições materiais, ainda que apresentadas até agora. Poder-se-ia dizer, de fato, que, com estas primeiras colocações, o interesse da psicanálise pelo problema do infamiliar estivesse resolvido e o resto exigiria, provavelmente, uma investigação estética. Mas, com isso, abriríamos a porta da dúvida acerca do valor da nossa hipótese, a da origem do infamiliar no familiar recalcado. Ou seja, existe um conjunto de coisas que costumam aparecer para a gente que nos remete ao sentimento de familiaridade, de familiar, né? A volta dos mortos, né? Coisas inanimadas que se tornam animadas, né? Pedaços de corpos, mas não é isso que ele mostra outros exemplos que tem tudo isso e não dá a sensação de familiar. Onde está a questão que ele fala? Isso é da psicanálise, que é, né? Acerca da origem do familiar é o retorno do familiar. Se torna infamiliar porque é o familiar recalcado. É a ideia de recalque que marca o infamiliar. Uma observação poderia justificar o caminho para a solução dessa incerteza. Quase todos os exemplos que contrariam nossa expectativa são retirados do domínio da ficção, da criação literária. Assim, é possível acenar para uma diferença
entre o infamiliar por nós vivenciado e aquele que está simplesmente representado ou que conhecemos pela leitura. O infamiliar que se vivencia possui duas condições simples, mas compreende muito poucos casos. Acredito que nossa tentativa de solução esteja sujeita, sem exceção, a retroceder ao recalcado que um dia foi conhecido. De fato, também aqui se deve fazer uma separação importante e psicologicamente significativa do material que deveríamos, da melhor maneira possível, reconhecer nos exemplos apropriados. Tomemos o infamiliar da onipotência de pensamentos, da imediata realização de desejos, de forças misteriosamente danosas, do retorno dos mortos. A condição para que, nesses casos, surja um infamiliar não deve ser desconhecida. Nós, assim como os nossos ancestrais primitivos, consideramos em primeiro lugar essa possibilidade como real. Fomos convencidos da realidade desses acontecimentos. Hoje, não acreditamos mais nisso. Superamos esse modo de pensar, mas não nos sentimos inteiramente seguros acerca dessas novas convicções. As antigas ainda sobrevivem em nós e estão à espera de uma confirmação. Na medida em que algo acontece em nossa vida, que parece encontrar uma confirmação nessas antigas e abandonadas convicções, podemos complementar o sentimento infamiliar com a seguinte avaliação: é realmente verdade que se pode matar alguém apenas com um simples desejo? Que os mortos ressuscitam e se tornam visíveis nos antigos lugares de suas atividades? E assim por diante? Quem, ao contrário, conseguiu se livrar absoluta e definitivamente dessas crenças animistas, não experimenta esse tipo de infamiliar. Né? Como os neuróticos não conseguem, né, abandonar essa dimensão animista, segundo o texto aqui, então os neuróticos costumamos, né, sentir essa sensação do infamiliar. A mais clara concordância entre desejo e satisfação, a mais enigmática repetição das mesmas vivências no mesmo lugar ou na mesma data, as mais ilusórias percepções visuais, os mais suspeitos ruídos não o enganarão, não lhe provocarão nenhum medo que pudéssemos caracterizar como medo familiar. Ou seja, nesse caso, trata-se simplesmente de uma oportunidade para a prova de realidade, de uma questão sobre a realidade material. Isso é diferente com o infamiliar que advém dos complexos infantis recalcados, do complexo de castração, da fantasia com o ventre materno, entre outros, mas as vivências reais que despertam esse tipo de infamiliar não parecem ser frequentes. O infamiliar das vivências pertence, sobretudo, ao primeiro grupo, mas, para a teoria, a diferença entre ambos é muito significativa. No infamiliar que surge dos complexos infantis, não se leva em consideração a questão da realidade material. A realidade psíquica toma seu lugar. Trata-se do recalcamento efetivo de um conteúdo e do retorno do recalcado, mas não da superação da crença na realidade. Poder-se-ia dizer que, num caso, trata-se de determinado conteúdo representativo, em outro, da crença na sua realidade material recalcada. Mas o último modo de expressão amplia provavelmente o uso do termo recalcamento, para além de suas delimitações comuns. O mais correto, se quisermos aqui levar em conta uma perceptível diferença psicológica e a circunstância na qual se encontram as crenças animistas do humano civilizado, é caracterizá-las em maior ou menor grau como crenças a serem superadas. Nossa conclusão é a seguinte: o infamiliar da vivência existe quando complexos infantis recalcados são revividos por meio de uma impressão ou quando crenças primitivas superadas parecem novamente confirmadas. Por fim, não devemos permitir que, pela preferência por uma hábil resolução e transparente apresentação, nem sempre possam ser claramente distinguidas as duas formas de infamiliar aqui apresentadas. Quando pensamos que as crenças primitivas se acoplam no mais íntimo aos complexos infantis e, de fato, neles se enraizam, não nos admiramos muito com o desaparecimento dessas delimitações. O infamiliar da ficção, da fantasia, da criação literária merece, de fato, uma consideração à parte. Ele é, sobretudo, muito mais rico que o infamiliar das vivências. Ele não só o abrange na sua totalidade, como é também aquele que não aparece sob as condições do vivido. O antagonismo entre recalcado e superado
não pode ser transposto para o infamiliar da criação literária sem uma profunda modificação, uma vez que o reino da fantasia tem como pressuposto de legitimação o fato de que seu conteúdo foi dispensado da prova de realidade. É o estatuto da ficção, né? A ficção não precisa funcionar no estatuto de realidade. E daí perde-se a força desse Unheimlich da realidade, né? O resultado paradoxal que ressoa aqui é que na criação literária não é infamiliar muito daquilo que o seria, se ocorresse na vida, e que na criação literária existem muitas possibilidades de atingir efeitos do infamiliar que não se aplicam à vida. Só fazer uma observação, para quem for ler o texto, principalmente que é encontrado na obra da Autêntica, na versão da Autêntica, do Infamiliar, o texto do Hoffmann, tem algo que o Freud não comenta aqui nesse texto dele, né? Aqui no texto dele, do Unheimlich, que é muito interessante, que é assim, por que que, se a literatura não faz tanto isso, por que que o texto do Hoffmann funciona tão bem? O texto do Hoffmann funciona tão bem. E fica a dica, leiam, funciona, é muito legal. Por que que ele funciona tão bem? Ele funciona tão bem porque ele coloca com você, leitor, um contrato de realidade. Ele finge sair da literatura. Óbvio que ele não sai, é um texto literário. Mas ele começa o texto não por um texto. Era uma vez um cara que encontrou um tal de senhor Coppola vendendo óculos. Não, ele não começa assim. Ele começa com cartas de Nathaniel, na verdade, Natanael, né? O Freud erra meio propositalmente aqui o nome Nathaniel, né? Ele começa com cartas do Nathaniel, a namorada, né? E ao irmão da namorada. E ocorre um ato falho. Ele troca os endereços e a carta que é pro cunhado vai para a namorada dele, tal, sabe? Ele apresenta as cartas e depois ele começa: olha, leitor, você tem aqui as cartas que eu recebi, que um amigo me deu, desse amigo, Nathaniel, coitado. Então, ele dá um efeito na obra de trazer você: olha, isso daqui não é literatura, isso é realidade. E aí é que está o jogo. É por isso que o Infamiliar funciona tão bem na literatura, ao contrário do que. E é por isso que o Freud pega de exemplo, né? Que ele fala: na literatura, como você abre para ficção, você não sente o infamiliar. Você não tem esse compromisso do retorno do recalcado. Mas no conto do Hoffmann, a coisa funciona com mais sofisticação, né? Vamos lá. Dentre as muitas liberdades do escritor, há também aquela de poder escolher, de acordo com sua preferência, seu modo de figurar o mundo, seja fazendo concordar com a realidade por nós conhecida, seja, de certo modo, afastando-se dela. De toda forma, nós o seguimos. O mundo dos contos maravilhosos, por exemplo, desde sempre abandonou o fundamento da realidade e se declarou aberto para aceitar as crenças animistas. A realização de desejos, as forças misteriosas, a onipotência do pensamento, a vivificação dos inanimados, muito comuns nesses contos, podem aqui não expressar nenhum efeito do infamiliar, pois, para o surgimento de tal sentimento, conforme vimos, é exigido um conflito de julgamento, caso a superação do que deixa de ser digno de crença não seja realmente possível. Uma questão que, por meio dos pressupostos do mundo dos contos maravilhosos, foi, no geral, afastada do caminho. Desse modo, os contos maravilhosos, que nos oferecem a maioria dos exemplos que contradizem nossa solução para o problema do infamiliar, concretizam, no primeiro dos casos mencionados, a ideia de que, no reino da ficção, muita coisa que seria infamiliar, caso sucedesse na vida real, ali não o é. Para que isso aconteça, outros fatores se agregam a esses contos, que mencionaremos rapidamente mais adiante. O escritor também pode criar um mundo que, ainda que menos fantástico que o mundo dos contos maravilhosos, separa-se do mundo real por meio da incorporação de seres espiritualmente superiores, demônios ou fantasmas de falecidos. Tudo de infamiliar que essas figuras poderiam suscitar desaparece, tão logo atingimos os pressupostos dessa realidade poética. As almas do inferno de Dante, né, da Divina Comédia, ou a aparição dos espectros no Hamlet, em Macbeth e em Júlio César, de Shakespeare, deveriam ser suficientemente lúgubres e amedrontadoras, mas no fundo são tão infamiliares quanto o sereno mundo dos deuses de Homero.
Nós ajustamos nosso juízo às condições dessa realidade fingida pelo escritor e tratamos as almas, os espíritos e os fantasmas como se tivessem uma existência justificada, tal como a nossa realidade material. Também nesse caso, a infamiliaridade está ausente. É aquele caso, quem é da minha idade aqui, pelo menos vai se lembrar. Por que que a gente não tinha medo do desenho do Gasparzinho? O Gasparzinho é uma alma penada, né? Porque na lógica daquele desenho, o Gasparzinho faz a função do menino, né? Não se fala da morte do menino, naquela lógica do desenho, ele é um espírito fofinho e tá tudo bem, né? E a criança assiste Gasparzinho numa Nice. Então, não era Volta dos Mortos? Por que que não dá em familiar aqui, né? No cinema, eu penso que a questão do infamiliar, ela se dá muito quando o filme ele faz isso que o Hoffman fez no conto. Ele constrói uma sensação, uma lógica, que a gente chama em literatura de verossimilhança, né? Ele constrói um sistema de realidade próprio do filme. Aí você fala, tá bom, entendi. E você vai. Aí de repente tem aquele corte no filme, né? Aquela mudança, a peripécia no filme, né? O spin-off, não, outro nome, né? Quando você tem aquela mudança no filme e muda-se a lógica do filme, aí você assusta. Eu me lembro de ter sentido o sentimento de um familiar quando eu vi Matrix no cinema, né? Que assim, hoje as pessoas não se atentam a esse efeito, mas no começo do Matrix você começa a ver, você fala, nossa, que filme exagerado, todo mundo voa, mas o que que é isso? A hora que você entende o que é Matrix, você fala, meu Deus do céu, né? E aquilo me gerou um arrebatamento ali de, nossa, então é real, né? E a internet estava mais no começo naquela época, né? Então é essa ruptura, é preciso fazer sentido no real, para depois isso conseguir resgatar o sentimento de recalcamento e tal. A coisa é diferente, entretanto, quando o escritor se coloca aparentemente no interior da realidade comum. É o que eu estava falando. Nesse caso, ele assume também todas as condições que são válidas nas vivências para o surgimento do infamiliar. E tudo aquilo que na vida tem efeito infamiliar também o tem na criação literária. Ele precisa emular uma realidade, né? Para dar um efeito de verdade à verossimilhança. Mas nesse caso, o escritor pode elevar e diversificar esse familiar bem além daquilo que é possível nas vivências, na medida em que ele deixa acontecer aquilo que, na realidade, raramente ou nunca chega a se tornar experiência. Em certa medida, ele traz as crenças que supunhamos superadas, ele nos ilude na medida em que nos promete a realidade comum, quando de fato vai muito além dela. É esse golpe de realidade, né, que faz o efeito do familiar na ficção. Reagimos às suas ficções tal como reagiríamos às nossas próprias vivências. Quando percebemos o engodo, já é tarde demais. O escritor já atingiu suas intenções, mas devo afirmar, ele não visava a nenhum real efeito. Permanece em nós um sentimento de insatisfação, uma espécie de rancor pelo engano intentado, tal como isso é particularmente claro após a leitura de A Profecia, um conto de Schnitzler, e outras produções do gênero, nas quais se flerta com o maravilhoso. O Schnitzler é muito importante para o Freud, inclusive tem uma questão de infamiliar muito grande do Freud com o Schnitzler, né? O Freud era um admirador da escrita do Schnitzler, que era um médico. E segundo o próprio Freud, tem um livro da psicanalista Anna Moritz Kohn chamado O Real. Não, esse é outro livro. É o Freud e seu duplo, se não me engano, e que justamente fala da relação de Freud com Schnitzler, porque Schnitzler era um grande escritor. E o Freud queria ser um grande escritor, se tornou um grande escritor, mas na psicanálise, de certa feita, né? Não, além, mas pela psicanálise. E ele tinha uma relação, ele reconhecia no Schnitzler uma espécie de seu duplo, de seu próprio duplo, uma sensação de duplicação, né? Para quem nunca leu nada do Schnitzler, tem um livro, que como é que se chama? Uma Noite de Sonho, não me lembro o nome, que se tornou roteiro para um filme bem famoso, que é um filme chamado De Olhos Bem Fechados, que é com a Nicole Kidman e o Tom Cruise, né? Que foi o último filme dirigido por Stanley Kubrick. Quem não conhece, vale muito a pena ver De Olhos Bem Fechados, né? É muito legal. A questão dos olhos está aí de novo, né?
O escritor tem, então, à sua disposição um meio pelo qual ele evita essa nossa insurgência, e, ao mesmo tempo, pode melhorar as condições para alcançar sua intenção. Nisso consiste o fato de que ele não nos permite intuir por longo tempo quais são os pressupostos que escolheu para esse mundo, ou que ele evita até o fim, de maneira artificial e maliciosa, o esclarecimento de algo tão decisivo. Mas, no geral, cumpre-se o caso anteriormente anunciado, de tal modo que a ficção cria novas possibilidades para a sensação do infamiliar, que não se dão nas vivências. Toda essa diversidade se relaciona, a rigor, apenas com um infamiliar oriundo do que fora superado. O infamiliar que surge a partir dos complexos recalcados é mais resistente, permanecendo tão infamiliar na criação literária, visto a partir de uma condição, quanto nas vivências. O outro infamiliar, que advém do que foi superado, mostra seu caráter nas vivências e na criação literária, que se coloca no nível da realidade material, mas pode se perder na realidade ficcional, criada pelo escritor. Me lembrei agora de outro filme que dá uma sensação de infamiliar, que é o Corpo Fechado, né? Com o cara do... Como é que é o nome daquele ator famoso? Que fez Duro de Matar, né? Bruce Willis, é isso? É, né? Esse efeito de ruptura. Eu não sei se seria exatamente um infamiliar, né? Mas dá esse susto lógico de ruptura de lógicas, né? De uma realidade ou uma outra realidade que se coloca, né? Tem um filme também, com Nicole Kidman, se não me engano, chamado Os Outros, também, né? É claro que, por meio das observações anteriores, as liberdades do poeta e, com isso, o privilégio da ficção no despertar e na inibição do sentimento do infamiliar não se esgotaram. Perante o vivenciar, comportamo-nos, em geral, em certa medida, passivamente e sucumbimos ao efeito do tema, mas para o escritor somos conduzíveis de uma maneira especial mediante o estado emocional no qual ele nos coloca, por meio das expectativas que ele nos suscita. Ele pode manobrar o processo de nossos sentimentos, ajustando-os com êxito de um lado para o outro, podendo, a partir do mesmo tema, atingir frequentemente os efeitos mais variados. Tudo isso é conhecido há muito tempo e provavelmente já foi avaliado em detalhes por especialistas em estética. Sim, o romantismo alemão, a escola de Iena, teve as chamadas filosofias do trágico navegaram nisso daí. Fomos introduzidos nesse domínio da pesquisa sem uma justa intenção, na medida em que cedemos à tentação de esclarecer a contradição de certos exemplos contra a nossa compreensão do familiar. Entretanto, gostaríamos de retomar alguns desses exemplos. Perguntamos-nos por que a mão amputada da história do tesouro de Rapsinito, Rapsinito, né? Não tem efeito em familiar, como no conto de Ralph, História da Mão Amputada. A questão nos parece muito significativa, porque nela reconhecemos a grande resistência ao familiar, quando as suas fontes são os complexos recalcados. A resposta é simples. Ela diz que nesse conto não se trata dos sentimentos da princesa, mas sim da esperteza do mestre dos ladrões. O sentimento não pode ser poupado da princesa. Nós mesmos acreditamos que ela tenha desmaiado, mas não percebemos nada de familiar, pois não nos colocamos no lugar dela, mas sim no dele. Por meio de outra constelação de coisas, a impressão do infamiliar nos é poupada na farsa, o dilacerado, poupada na farsa, o dilacerado de Nestor, quando o fugitivo, que é considerado um assassino, a cada vez que vê em qualquer alçapão, cuja tampa ele abra, o suposto fantasma do morto, desesperado grita: de fato, matei apenas um. O que significa essa atroz multiplicação? Conhecemos o pressuposto dessa cena. Ela não participa do erro do dilacerado, e por isso aquilo que lhe deve ser infamiliar provoca em nós um efeito de irresistível comicidade. Até mesmo um fantasma real, como no conto de Oscar Wilde, O Fantasma de Canterville, deve tornar engraçadas todas as suas reivindicações, provocando o mínimo de incitação ao horror, fazendo piada, ironizando e zombando. Dessa maneira, no mundo da ficção,
O efeito dos sentimentos pode ser independente da escolha do enredo. No mundo dos contos maravilhosos, não devem ser despertados os sentimentos de angústia, tampouco os de ordem familiar em geral. Entendemos isso, e eis o motivo de não considerarmos os acontecimentos em que algo assim seria possível. Sobre a solidão, o silêncio e a escuridão, nada podemos dizer, a não ser que esses são realmente os fatores ligados à angústia infantil, que não desaparece por completo na maioria das pessoas. A pesquisa psicanalítica se confrontou com esse mesmo problema em outro lugar. É... Mas o que é essa parte aqui? Agora eu me perdi. Manipulação. Ué, começa de novo o texto aqui? Não? Aqui são as referências, né? Certo. Nossa, São eu as achei. notas. São as notas aqui, mas eu não lembrava dessa parte aqui. 19 São tá. notas enormes, É porque ele inclusive. começa falando de Firenze lá anteriormente, né? Aqui tem uma explicação, né? E depois as É notas. porque ele começa, Eu achei que ele ia terminar todos hoje. esses textos da Autêntica, lá no final ele faz um comentário de como que eles chegaram nesse texto, por que foi escolhido para tradução, etc, Aham. etc. Depois ele bota as notas. O que a gente é acostumado a ver no início, né, do texto, eles botam no final. É. É isso. Não, e aqui eu me esqueci. Eu achei que a gente ia ter mais encontros do Unheimlich, né? Tava tão bom ler. Eu falei, nossa, agora ele vai além, né? Mas o além é além. É além do princípio do prazer, né? Na verdade, aqui ele vai continuar, né? Deixa eu ver, são muitas notas aqui, eu consigo pular rápido, né? Aí ele vem outros textos, né? Sobre a função da consciência, a negação, né? Aí são textos do mesmo período Isso. e que ele vai trabalhar essas questões. O que eu acho impressionante, e daí porque eu fui lendo, desejoso por ver mais coisa, mas o que eu acho muito interessante é que, assim, o Freud é um danado, né? O texto dele, ele se estrutura como cebola, né? E que é a estrutura, né, vamos dizer assim, da questão analítica, né? De você vai escavando, né? Fazer uma arqueologia do inconsciente, né? O que fica claro, e eu gozado, eu li esse texto na minha vida no mínimo 4 vezes, mas eu não tinha me atentado, porque esse texto depois foi recebido por muitos teóricos da literatura como um texto que assim, como muitas vezes acontece com a psicanálise, né? Como um texto que, porque nas notas fala da vida do próprio Hoffman e tal, como se fosse uma leitura muito direcionada, muito engajada, uma leitura muito enviesada psicanaliticamente, né? Teve, obviamente, uma recepção da própria da teoria literária sobre esse texto, né? Como tem com Moisés e Michelangelo, né? Mas me chama a atenção como esse texto ele marca muito bem os limites entre o que faz a psicanálise e o que faz a literatura. E é interessante que quando ele faz isso, ele faz isso sem diminuir a literatura. E é muito curioso como ele contribui com a teoria da literária, porque ele começa, o Freud, ele está bem, ainda que ele passasse um pouco ao largo do cinema, por exemplo, o Freud não era adepto ao cinema, né? Ainda que ele passasse ao largo de certas correntes de vanguarda, quanto o próprio expressionismo alemão, de que ele era contemporâneo, como ele adianta algumas questões da teoria literária, por exemplo, que nós, teóricos da literatura, chamamos de teorias da recepção, né? Como existe uma dimensão, quando ele vai trabalhar com a estética, de que não pensar a filosofia da arte, a estética, não é só pensar as qualidades do texto, mas os efeitos que o texto causa no leitor, né? O efeito que causa. Isso é muito. Existe um conjunto de pensadores hoje, de teóricos da literatura, que se debruçam sobre essa questão das chamadas estéticas da recepção, né? E é impressionante como o Freud é vanguardista nisso, né?
E é muito legal como ele separa a questão da psicanálise na literatura, ele separa a literatura para falar, olha, o Unheimlich funciona mesmo na realidade. Que realidade? Na realidade psíquica. Só funciona na literatura quando essa literatura tem uma profundidade de conhecer os matizes das realidades psíquicas, da dimensão do retorno do recalcado, das fantasias infantis, né? Aí funciona. Ou quando é um outro tipo de um Heimlich, que é uma espécie de ruptura na lógica, gerando um estranhamento, né? Sei lá, aí você vai pegar em vários filmes, por exemplo, em Amnésia, você vai ver isso, né? Esse efeito aparece de várias maneiras, mas é como se o Freud tivesse, eu penso que esse texto ele funciona como uma destilaria. Ele destila o conceito de um Heimlich, né? Ele vai para o dicionário, ele desmonta, depois ele vai para outros exemplos literários e fala: tem aqui, tem aqui, tem aqui. Mas tem vários lugares que tem isso e não tem o Heimlich, porque ele vai até chegar numa essência de um Heimlich que, olha, a questão que é o retorno do recalcado. Aqui é a questão da fantasia infantil, né? E para onde ele vai com isso, né? Aí ele vai para a questão de Eros e Thanatos, mas ele não vai para aí. Aí ele vai para a questão da negação, que é outro texto, aí depois ele vai para além do princípio do prazer, né? Então é isso. Eu não sei porque eu achei que tinha muito mais texto. Então, que bom que terminamos, porque assim eu posso dizer que eu deixei um presente de Natal para todos aqui presentes, os heróis da Ah, sim. resistência, né? Eu estou aqui de barba branca e chapeuzinho, desejando um Feliz Natal a todo mundo. Mas antes da gente encerrar, Feliz Natal. obrigado, obrigado. Feliz Natal a todo mundo, feliz ano novo. Que o ano que vem seja muito melhor que esse. Não que esse tenha sido ruim, mas que seja melhor, né? E vamos lá, o É. que que vocês querem dizer da leitura? O que que vocês acharam? O que que vocês gostariam de ler? O que que a gente pode continuar fazendo no próximo ano? E aí? Ah, excelente leitura. Não sei, tem muita coisa para a gente ler. Ah, mas foi ótimo, assim, era um texto que eu tinha lido há muitos anos atrás mesmo, mas eu só tinha feito uma leitura, não tinha feito 4 como você. Na Vou fazer verdade, eu mais, vou hein? retornar e vou ler novamente o que a gente leu hoje, mas acho que esse trabalho que o Freud fez, como você colocou, muito, muito bom, muito interessante, né, de fazer essa divisão do que é da literatura e o que é da psicanálise, né? Deixar isso bem claro. É, Não menosprezando como a literatura traz isso, né? Porque realmente não é todo mundo que consegue escrever colocando essas coisas nesse nível, né? uhum, Que o Hoffman coloca, né? Que não é à toa que ele escolhe o Hoffman. Mas, enfim, foi ótimo, maravilhoso. Vamos pensar outro texto para a bom. gente ler. Vamos sim, logo, logo a gente faz Ah, mais. Oi. o da negação seria interessante, que é pela questão clínica também, né? Pode ser, né? A gente tem aqui na série, a gente Tem tem. também o sentido antitético das palavras primitivas, né? É, é, de repente a gente pode dar uma olhada e ver tanto Uhum. pode ser até a sequência mesmo, né? Do Ernest Hoffmann É, sobre a função da consciência, que é de 1919, contemporâneo ao das Unheimlich, o sobre o sentido antitético das palavras primitivas, 1910, e a negação, 1925. E daí a gente não se aguenta e vai é. logo, pelo amor de Deus, para além do princípio do prazer, porque Eita, aí é ele está fogo. gritando aqui, Aí né? é. O problema é além do princípio Pois do é, mas prazer, né? É, é um texto bem pesado, porque tem muita biologia. Aí é interessante a gente entender essa biologia aí que Freud traz. Muita gente não gosta desse texto, porque tem um forte teor da biologia, que não é. Bom, Freud era um médico, né? E era um pesquisador também, né? Enfim. Mas a última parte é que ele traz mesmo, né, a questão da pulsão de morte, né, da compulsão à repetição e a pulsão de morte, mas é um texto riquíssimo. Se a gente pegar, inclusive, pela autêntica, fica ainda mais rico, né, porque é outra é, tradução,
E tem uns comentários muito interessantes É. que os meninos fazem aí. Dá uma olhada nos textos do. Eu esqueci o nome dele. Iannini. Gerson Iannini, é isso? Uhum. Não, Dó, falando É besteira. Gilson, Gilson Iannini? Não, Gilson, tô falando besteira. Gilson é Iannini. o Gilson Iannini e o Pedro Elidoro, né? Aqueles É. que. O texto. É bom, aí que tá. A gente vai acabar recomendando o livro todo. O texto do Hernani Chaves também, É, Perder-se em Algo que Parece tá Plano, bem. é sensacional, né? Vale muito a pena. Uhum. E não sei, vamos ver o que que a gente pensa. Vamos comer bastante arroz como passa, né? Ah, É, ou não, que agora é a discussão que importa, né? E aí, onde será a passa, né? E a passa, né? A passa em familiar, é, Passa, passa, é, em a família passa, tem. passa, é a Ellen. É que eu não consigo ligar meu vídeo. Oi. Eu queria agradecer, professor, pelo. Eu não consegui acompanhar tudo, 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 mas eu peguei pelo menos um pouco das três, assim, não consegui pegar do começo ao final, né? Uhum. Mas tem coisa para assistir novamente, né? Sim, sim. Tem. A Tá. gravação vai estar disponível, né, no Ah, vou YouTube, colocar então. logo essa daqui, não vou demorar tanto, não. Tá. Então, eu queria só agradecer, desejar a todos, né, Obrigado. um fim de ano bem legal, que o ano que vem a gente venha com tudo, novamente, com força nessa leitura, que é muito importante, agrega demais para a gente. Obrigada a todos. Que Obrigada, bom. professor. Obrigado você, obrigado todas, obrigado a todos. Foi um Obrigada, prazer e a Feliz gente vai. Natal, Feliz Obrigado, Ano Feliz Natal para Novo. todo mundo. A gente vai conversando e Obrigada, faremos Fábio. novas leituras. Obrigado, gente. Até Obrigada. Bom Natal. Abraço.